pessoal, eu sou Fernanda Rossi, esse é o Sense Divas Podcast, o podcast mais ecumênico que você já viu. E se você gostar do nosso conteúdo, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para receber os nossos episódios. Eu sou Natália Branco e junto com a Fê vamos entrevistar a Selma Vilaverde para falarmos sobre constelação familiar. Seja muito bem-vinda, Selma. Obrigada, Fernanda. Prazer te Obrigada, receber. Natália. Prazer te receber É um prazer aqui. todo meu de estar aqui, porque a gente ser entrevistada por pessoas que conhecem o trabalho, já faz muita diferença. Eu estou muito feliz de poder falar de uma coisa que eu gosto muito. Que ótimo. Bom. E assim, a gente conhece o trabalho, mas muitas pessoas perguntam pra gente, o que é constelação familiar? Então a gente hoje recebeu uma pessoa para explicar direitinho para vocês o que é constelação familiar. Então, olha, a constelação, vou resumir de uma forma bem assim, né, para as pessoas leigas também, uma forma bem simples. É uma técnica, né, criada por um alemão chamado Bert Hellinger, e essa técnica foi criada nos anos 70, e o objetivo dela é falando de uma forma bem generalizada, é ordenar o sistema familiar da pessoa. Porque a gente acredita que quanto mais esse sistema estiver ordenado, mais ela pode fluir com a vida dela. Então, é um trabalho onde você traz um tema de dificuldade da sua vida e a gente trabalha esse tema no olhar da constelação que diz, né, que todas as dificuldades da nossa vida, de uma forma geral, estão na nossa ancestralidade. Então, a gente trabalha com nossos ancestrais para organizar esse sistema original e com o objetivo de deixar a nossa vida mais livre, né? Porque o que ele observou é que a gente, inconscientemente, acaba, né, se ligando a alguns ancestrais que tiveram destinos difíceis. Repetindo padrões, repetindo comportamentos e até padrões de uma forma diferenciada, mas por estar ligado a um destino bem difícil e sofrido, né, daquela pessoa. Um exemplo, um pai alcoólatra, o filho pode repetir esse padrão. Ele pode tanto ir para um vício, como ele pode também ter dificuldades na vida profissional, muitas vezes relativo a essa identificação. Porque um pai alcoólatra, né, como você trouxe o exemplo, normalmente é um pai excluído, porque ele realmente dá trabalho no sistema, e aí as pessoas têm dificuldade, às vezes, de convívio, e acaba automaticamente afastando ele, ou mesmo ele mesmo se afastando. E muitas vezes o filho, ao ver a cena, né, de um pai muito debilitado, ele inverte a ordem com esse pai, seja por brigar com o pai, criticar, ou seja por ter pena do pai. A ordem, quando é invertida, não necessariamente é só por crítica e julgamento, se sentindo meio prepotente em relação àquela figura de autoridade, mas também, ou maior do que ele, mas também, muitas vezes, quando você sente pena da pessoa, né, que veio antes de você, aquilo também provoca uma inversão de ordem. E o que acarreta na pessoa, não necessariamente ela vai buscar um outro vício também. Não, ela pode não conseguir um trabalho satisfatório na vida dela, pode atrapalhar outras áreas da vida dela também. E quando a Selma está falando de inverter os papéis, né, para quem está assistindo, na verdade é o filho trocando de lugar com esse pai, né, dentro do sistema. Então, quando ela fala de trocar de papel, é o filho que entra, que vira o pai, digamos assim, né? Então, e aí isso faz com que altera a ordem do sistema, porque quem vem antes é sempre maior. Então, os pais são sempre maior que os filhos. Né? Então, qualquer situação dentro desse sistema que faça com que essa ordem seja trocada vai ter algum desequilíbrio que vai se manifestar em algum lugar, né? Isso, vai ter alguma consequência, exatamente. E quando foi seu primeiro contato com a constelação? Olha, foi com o próprio Bert Hellinger mesmo, né? Que chique, gente. Estamos com uma pessoa que conheceu o Bert Hellinger. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele faleceu, né, há pouco tempo. E ele veio ao Brasil há 25 anos atrás. E aí me falaram dele, eu fui assistir, e eu confesso que na primeira vez ele veio ao Rio de Janeiro, isso tem 25 anos, e eu fiquei muito curiosa, ao mesmo tempo assustada, né, com um trabalho tão diferente de todos que eu já trabalhava ou mesmo conhecia.
Mas aquilo me chamou de uma forma que, a partir daí, eu segui ele todos esses anos que ele vinha ao Brasil. Ele imediatamente foi para São Paulo, abriu a primeira formação uma semana depois, e ele veio para o lançamento do livro dele, do primeiro livro traduzido, que era A Simetria Oculta do Amor, e a partir daí ele não parou mais de vir. Tinham anos que ele vinha 3 vezes por ano ao Brasil. Então, era gente indo para tudo quanto é cidade do Brasil atrás dele, né? As pessoas que se interessaram e se apaixonaram por aquilo que era o pensamento dele. E muitas vezes eu fiquei com medo dele não vir mais, eu ia atrás dele. No México fui umas 6 vezes. Nossa! Na Alemanha também. E o que assim, você tem alguma coisa que você possa falar sobre ele, sobre o Bert? Olha, ele é uma pessoa de vanguarda, né? Não é à toa que ele parece que era sagitariano com ascendente em aquário. Uma vez eu tive acesso ao mapa dele e depois não achei muito justo ter o mapa dele comigo, porque eu não, né? Não foi ele que me deu. Você é totalmente livre, né? Sagitário com aquário. Com aquário. Ele é muito livre mesmo de pensamento. Então, ele não se preocupava com as críticas em relação a ele. Ele queria entender o mundo, né, da forma que podia aparecer ali, né, para ele. Nos próprios trabalhos de constelação, ele foi lendo o mundo através daquele campo que ele trabalhava, e ele só estava aberto para filosofar sobre aquilo que ele via. Então, ele é um filósofo, ele é uma pessoa de vanguarda, porque a pessoa de vanguarda é aquela que vai adiante, abrindo as possibilidades da vida, sem se preocupar muito com as críticas e julgamentos em relação a ele. Então, ele nunca teve isso, por isso mesmo, ele era uma pessoa extremamente livre de pensamento, né, e muito verdadeiro, falava o que ele achava das situações. E era um grande mestre, né? Porque ele nunca foi um professor, na verdade. Ele nunca explicou aquilo que ele fazia. Assim como mestre, ele falava de uma forma filosófica, e eu sempre digo assim para os alunos, né? Olha, gente, tem coisas que eu só fui entender depois de 10 anos. Então, não se preocupem em entender todo o pensamento dele de uma vez só, porque não vai conseguir. Porque o pensamento dele é extremamente abstrato. Se você pegar um livro dele, você deve ler um livro dele pelo menos umas 3 vezes, cada um, porque cada vez você vai compreendendo mais. Então, isso é o mestre, né? Diferente do professor. E uma constelação do Bert Hellinger, a gente uma vez fez até um curso com uma menina que ela falou que às vezes durava segundos, 40 segundos. Isso é verdade? É verdade. Olha, eu sempre acho que uma constelação, para ela cumprir o efeito dela, não deveria passar de 40 minutos. Se começa a passar de 40 minutos, eu acho que pode ser uma inexperiência da pessoa. Mas ela pode durar segundos? Mas ela pode durar segundos. Olha, eu posso te dizer que a constelação mais importante da minha vida foi assistindo ele em São Paulo, diante de 2.000 pessoas. Como eu estava esperando uma amiga chegar junto, porque eu sou daquelas que chego primeiro, para ficar bem pertinho. Mas eu estava esperando essa amiga, e aí ela atrasou, e nós sentamos lá atrás, bem atrás. Pois ele fez a constelação de um homem que ele não precisou montar, porque quando monta a constelação com os representantes, é para o terapeuta perceber o campo. Sim. E ele, naquela constelação, ele não precisou montar. Quando esse rapaz sentou ao lado dele, ele já percebeu tudo que o rapaz quis, tudo que tinha ali naquele campo, porque o rapaz verbalizou o tema dele. E aí, conforme ele foi falando coisas para o rapaz só ia confirmando com a cabeça. Gente, e eu lá quase da última fileira, aos prantos, porque aquela constelação foi toda para mim. E eu nunca mais esqueci essa constelação, e quando eu falo, eu ainda fico um pouco emocionada. Isso é uma coisa importante, né, Nath? Que a Nath é consteladora, pessoal. Ai, que bom. E uma excelente consteladora, eu faço parte do grupo dela. Fê trabalha comigo, excelente representante. Mas então, mas agora até perdi o raciocínio do que a gente está falando do campo. Você estava falando que se é normal a gente entrar no campo antes? Era isso que você ia perguntar? De você sentir?
Agora, até me fugiu a pergunta. Não sei se eu ia perguntar sobre espiritualidade, se isso tem a ver com espiritualidade. Bom, mas então eu já vou mete pegar essa esse pergunta aí no gancho. meio, mas não era isso, não era outra coisa. Que mas isso que é uma pergunta que eu recebo muito, né? Muito Se tem a mesmo, ver com tanto dos espiritualidade. meus pacientes, como às vezes, né, por Instagram, se a constelação é uma prática espiritual. Olha, Queria saber o seu ponto de vista. Desculpa que eu lembrei da pergunta. Sempre que a gente consta, depois você pergunta isso aí de novo, Tá porque eu bom. lembrei da pergunta pra gente não perder o fio da meada. Isso é uma pergunta recorrente, né? Quando a gente vai constelar alguém, a gente está se constelando. As pessoas né, têm essa dúvida. Então, quando a gente está constelando o problema de uma pessoa, aquilo vai esbarrar em alguma coisa da nossa vida. Olha, isso? sempre, os representantes, eles estão ali, ou mesmo quem está assistindo, aparentemente eles estão servindo ao trabalho, mas eles também tiram muito proveito de tudo aquilo. Até quem está assistindo, como no meu caso, né, porque ele nem montou, então nem teve representante, e, no entanto, foi a constelação que eu me lembro de ser a mais Meu importante Deus. da minha vida. Então, quem participa, quem assiste, também está se curando. Também está se É curando. isso. isso. E geralmente, como a Selma falou, né, que você ficou aos prontos. E pelo menos no meu ponto de vista, quando a gente se emociona com algo, é porque criou uma ressonância com alguma coisa do certeza. nosso certeza. sistema que muitas vezes é até inconsciente, Fato. né? É. Então, se você está assistindo uma constelação e você realmente se emociona, ou você de repente começa a sentir, porque a constelação é muito sentir, né? É. Então eu falo, começou a sentir é porque está criando alguma ressonância, né, em algum nível aí do sistema Exatamente. que faz sentido, E né? às vezes, Natália, a pessoa não percebe isso na hora que está assistindo. Tem muita Perfeito. gente que não se emociona, não se envolve muito, mas quando depois chega em casa, começam Vai caindo as fichas. as fichas a caírem. Legal. Aquela pessoa que foi para assistir apenas. Agora você pode Então, vou perguntar o que puxar a eu- pergunta que eu isso. tinha feito anteriormente. A gente pode Sim. considerar uma técnica, né, espiritual? Olha, com certeza, falando de uma forma bem, bem Direta. sim. Direta e honesta, né? Porque é- realmente tem a ver. né? Não é uma técnica espiritual. Aham. Quando a gente conheceu o Bert Hellinger, quando essa pergunta era feita para ele negava. Ele fala, não, isso não é espiritual. Mas depois a gente foi entender que ele tinha medo das pessoas confundirem com religião. Perfeito. E depois foi por volta de 2007 que eu, assistindo ele, vi pela primeira vez a mesma pergunta ser feita a ele. Bert Hellinger, esse trabalho é espiritual? Ele falou, sim, é espiritual. Só que ele Olha não... que bom, que legal saber disso. Eu não É, sabia ele- desse, não, desse ele momento, afirmou, porque ele afirmou. eu já participei de algumas discussões calorosas de pessoas criticando, porque eu defendo que é uma técnica espiritual, não tem como não ser. é. E aí as pessoas falam, mas o Bert nunca falou sobre isso e tal. Falou ele não- sim. A partir de 2007, por volta de 2007, ele escancarou isso verbalmente. Ele falou, olha, é espiritual sim, porque a mesma pergunta foi feita para ele. Agora, não é religioso, né? Não tem nada a ver com religião, mas esse espiritual, ele não explica, mas eu entendo que é um nível de espiritual bem sutil, porque esse campo físico também é espiritual, né? Aqui Perfeito. também tem espiritualidade. O campo seguinte, que é o campo astral, né? Também chamado de emocional, é um campo espiritual, é quando as pessoas se emocionam. Só que a constelação não para nesse campo. Sim, ela vai além. além. Ela vai para um campo que eu posso denominar, estudando teosofia como eu estudei, de campo mental superior, que é onde só Perfeito. tem energia de amor. E é isso que faz o desbloqueio na constelação. Quando você consegue atingir o amor que existe, que estava escondido, muitas vezes camuflado por raiva, ressentimentos. E quando esse amor ele vem à tona, porque ele estava escondido, aí é muito lindo, né? Vocês, demais. Eu claro até que já aproveitando experienciaram. esse gancho disso que você está falando, a gente vai falar mais pra frente sobre os livros da Selma, e tem um que eu já li algumas vezes, e eu tenho uma frase que eu amo, eu acho que é uma frase que resume o objetivo da constelação, que tem exatamente isso que você falou, que fala assim, é uma frase que está no livro dela, não sei se essa frase é sua, se é dele,
entre aspas. Sempre existe amor entre as almas e é isso que observamos nas constelações. Apenas devemos abrir espaço para que essa energia amorosa encontre seu caminho de expressão livre. Eu acho essa frase fantástica. Se não tem o nome de ninguém aí embaixo, porque então é minha mesmo. Eu acho lindo, porque é exatamente esse o objetivo da constelação, né? É você conseguir identificar aonde está o bloqueio do fluxo do amor, porque a vida flui na frequência do amor. Então, se o amor está bloqueado em algum lugar, a vida vai empacar ali. Exatamente. Né? Então, eu acho essa frase fantástica. Por isso que eu gosto muito do nome do livro dele, esse primeiro que foi traduzido, A Simetria Oculta do Amor. Gente, eu acho esse nome tão bonito que tem tudo a ver com o que você falou, né? É verdade. E aí eu queria trazer um pouco mais essa questão do espiritual, porque isso é uma pergunta muito recorrente, né? É porque é uma técnica espiritual, não é uma técnica espírita. Isso. Né? Então, assim, tá primeiro longe da religião espírita. Eu acho bem importante a gente desmistificar, né? Quando a gente fala de espiritual, as pessoas já fazem uma ligação com religião automaticamente. Vira um preconceito, Gente, né? o mundo espiritual é algo que existe. Não é separado de nós. Ele não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religião. Ele existe independente das religiões, né? Não, e isso tem a ver, inclusive, eu estava conversando com a Nath, no dia anterior a uma constelação, muita gente começa a sentir os sintomas daquela pessoa que vai constelar. Eu sou a rainha disso. Eu acordo triste, vontade de chorar, eu acordo deprimida, ou ansiosa, né? Isso acontece bastante. Ou então eu tenho insônia. E as pessoas, às vezes, que marcam com tema e quando chega na consulta mudam de Outra tema. completamente. Porque aquilo ela falou que já resolveu. Isso é o campo já sendo trabalhado mesmo, que é um campo espiritual, né? Não tem como não ser. Antigamente, ele explicava esse campo através da fenomenologia. Sim. Porque ele estava cuidadoso. Primeiro que a fenomenologia é uma filosofia alemã, então ele devia estar muito próxima dele. Mas também porque ele era cuidadoso em falar desse campo espiritual. Mas, a partir de um determinado momento, ele começou a falar de uma forma bem direta. Mas aproveitando que a gente sente essas coisas antes da constelação, tem como não sentir? Tem como pensar ou dar um jeito para não entrar nesse campo antes da hora? Ou não? Se eu vou constelar alguém... acho que não deveriam se preocupar com isso. Porque se você estiver precisando daquela informação para você, isso pode ser visto como uma coisa muito boa. Entendi. Mas, se você não estiver precisando, com certeza não vai acontecer com você. Interessante. Então, geralmente, quando acontece... eu acho que... Quando acontece, porque de alguma forma... Agora, se isso mesmo fazendo uma oportunidade, a pessoa às vezes não quer sentir, né? Olha, é uma oportunidade, mas eu não quero. Você pode trabalhar visualmente para fechar seu campo, né? Porque você está falando de uma pessoa extremamente sensível, né? Porque são poucas pessoas que têm essa sensibilidade sua. Né? Então, você pode ser uma ótima representante, mas você não quer, né, levar isso, talvez, para a sua vida pessoal no dia a dia. Né? E depois que a gente faz a constelação, a gente constelou a pessoa e você não sai com nenhum resquício. Não, porque tem uma coisa que o Bert Helling nos ensinou, que é dê tudo para o cliente, porque tudo é dele e você tem que sair sem nada. Por isso que, às vezes, a pessoa te pergunta alguma coisa, logo depois ou no dia seguinte você fala assim, olha, você desculpa, mas eu não lembro de nada. Nossa, isso acontece muito. Eu não lembro. Porque você deu tudo para a pessoa, você entregou tudo ali para ela. E também porque você está em outro nível de consciência naquela hora. Eu não lembro. Agora, essa é uma pergunta que nem está aqui, mas que me ocorreu agora. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim. Você faz com representantes também, né? E quando já aconteceu de algum representante representar um elemento, tá? E acabar a constelação e o representante ainda continuar sentindo ou... Não conseguir sair dali não ficar bem, falar, olha, eu tô com muita dor de cabeça, ou não tô bem, ou a pessoa entrar numa crise de choro e não conseguir. Você já passou por essa situação? Várias vezes, mas eu vou te dizer... Porque em cada momento você pode ter atitudes diferentes. Então, eu vou te contar o que eu já assisti do Bert Hellinger fazer quando as pessoas falaram isso. Teve uma vez que a pessoa veio e falou, Bert Hellinger, eu não estou me sentindo muito bem. Não, então peraí.
vem você aqui, ele é seu pai, faz uma reverência para ele. Aí a pessoa fazia uma reverência, demorava bastante tempo naquela reverência. Ah, realmente estou me sentindo melhor. Ah, então tá bom, pode ir. Aí de uma outra vez... O Bert também, né? O cara tinha uma captação feeling surreal, né? Ele tinha um filho. Mas quando a pessoa não sai bem, nessa atitude, ele expressou o quê? Olha, você está carregando uma coisa que você precisa ter alguma humildade na sua vida. Então... como ele era homem, talvez tenha colocado o pai por causa disso, ou então captou do campo mesmo, mas ele entendeu que a pessoa não estava bem porque faltava nele uma humildade em relação a alguém do passado. Mas de outra vez, quando o representante veio falando a mesma coisa, ele falou assim, bem feito, quem mandou você carregar o que não era seu? Então, você tem que estar... Tapa na cara. Você tem que estar muito... Talvez, porque ele era assim, né? Ele tinha atitudes diferentes com pessoas diferentes. Sim. Então, a maioria dos livros dele, quem os lê, tem que ter essa atenção que ele está falando aquilo dentro de um seminário, e dentro de um seminário ele está falando para determinadas pessoas. A gente não pode generalizar uma fala dele de seminário, a não ser que você pegue um livro onde ele escreveu. Aí sim você pode generalizar. Mas depois eu posso falar disso em relação aos livros, tá? Tá. Porque aí é legal para você mesmo entender. Uhum. Mas esses livros que são compilações de seminários, a gente tem que ter cuidado, porque cada atitude dele é referente ao que a pessoa necessita naquele momento. Então, a mesma coisa você vai fazer. Você pode pedir a pessoa para fazer uma reverência, ou pode até falar para a pessoa, olha, você está carregando coisas demais aí, que talvez nem sejam suas, né? Respira, Fantástico, porque eu acabei de ter um mega aprendizado aqui, que eu não tinha essa percepção quando acontece isso com algum representante meu, a gente fica ali, ó, só tentando limpar e tal, e às vezes um movimento sistêmico, de repente, vai resolver o meu, entre aspas, o meu problema muito mais rápido do que ficar ali às vezes tentando. Aquela pessoa, com uma simples reverência, ela pode soltar aquilo, ou então ela ficou presa em algum lugar que ela precisa de uma constelação, aí você indica ela para fazer uma constelação depois. Selma, e você como consteladora, você segue à risca o método do Bert, ou você já introduziu alguma coisa no seu estilo, alguma coisa diferente? Porque acho que cada um tem um estilo, né? Acaba se adaptando. Olha, a gente tem a nossa característica, né? As nossas digitais em tudo que a gente faz. Mas eu fui tão apaixonada por ele, porque eu queria sempre entender o pensamento dele. Enquanto eu assistia ele, eu queria entender como que era o pensamento daquele homem, né? Então, eu observava muito e assisti muito ele, muitas vezes, foi o professor que eu mais acompanhei, que eu mais assisti. Então, a gente sempre quer buscar imitar um pouco o professor. E então dizem, né, que eu tenho um jeito parecido de constelar com ele. Porém, a gente só tem que trabalhar e afirmar coisas no trabalho quando a gente já experienciou. Então, tudo que eu aprendi com ele, eu evito falar as coisas que eu ainda não elaborei, porque, por incrível que pareça, mesmo depois de 25 anos, ainda tem coisas que eu preciso elaborar do pensamento dele, né? E que bom que ainda tem. Mas, quando eu repito frases para a pessoa, afirmações, não só que eu estou percebendo no campo, mas afirmações que eu acho que vai ajudar aquele cliente, é porque eu já experienciei também nos meus trabalhos de constelação. Então, são afirmações pertinentes ao pensamento dele, mas que eu também já experienciei. Então, eu falo com muita segurança. E aí, por causa disso, talvez eu tenha um jeito parecido com a forma dele de trabalhar. Entendi. Mas eu nunca me preocupei muito com isso. Eu só me preocupava em trabalhar de uma forma que eu tivesse uma verdade para mim naquele pensamento e naquilo que eu estava fazendo. Aí eu já quero marcar uma constelação. Eu tava pensando na mesma coisa. É porque você já me conhece muito bem. Eu não quero nem constelar nunca mais com você. Porque eu não quero, porque você é minha melhor amiga. Como é que eu vou? Vai, por constelar isso com você? mesmo, vai não constelar quero, até eu morrer quero constelar comigo. com a Sam, não quero nem que você vá. Tá pra bom. não dar trabalho lá, pra não dar spoiler. Também te amo. Selma, as crianças podem constelar?
Podem e devem. Olha, as crianças podem constelar desde que nascem. Eu já constelei Mas elas podem estar lá assistindo o trabalho? Elas podem e devem. Olha, desde que a criança nasce, problemas de cólica, não dorme à noite, tudo isso pode ser constelado, né? Às vezes um bebê que não consegue dormir ou um bebê que tem cólicas, né, muito grandes. Se soubéssemos disso os antes. pais levam para Nossa, constelar. teria constelado minha Agora, constelar criança, ela pode ir e estar presente, mas os pais até concordam que a criança esteja presente, mas não gostam de constelar em grupo. Eles são procurados normalmente para o atendimento individual, porque eles querem proteger um pouco a criança. O que eu tenho alunos que não têm muito esse problema, então eles levam para constelar em grupo. Eu já assisti vários seminários do Bert Helling de criança e ele só trabalhava em grupo, porque, na verdade, as crianças já sabem tudo daquele sistema. E quando aquele sistema é revelado, não é muita surpresa para elas, né? Elas se sentem aliviadas. Elas se sentem completamente aliviadas porque tiram dela uma carga muito peso. grande e os pais têm que assumir aquela responsabilidade. Não, então, e fora que o trabalho individual feito com bonequinhos também seduz a criança, mais, né? É mais interessante para eles, né? A criança fica bem seduzida com os bonequinhos, que inicialmente elas brincam um pouco, elas se sentem brincando, mas o que acontece é que a criança depois vai ficando um pouco de lado e os pais vão assumindo o trabalho. E isso é muito bom para a criança. E aí, por exemplo, quando uma criança, de repente, assim, de 5, 6 anos, eu até entendo que essa demanda venha dos pais, né? Ou, de repente, de algum psicólogo que indica. Agora, numa criança, de repente, assim, de 15, 16 anos, que já tem ali um razoável nível de discernimento, no sentido de, por exemplo, se o pai acha que a adolescente, né? Porque 15 anos não é mais criança. Os pais acham que o adolescente tem que constelar. E aí, só que a criança fala, eu não quero fazer isso. Como se procede nesse caso? Isso tem duas coisas que aparecem muito. Uma é que os pais podem fazer sem a criança, sem o adolescente, porque às vezes eles se negam a ir e os pais, como são maiores, têm esse direito. Mas quando vem, às vezes, um adolescente que quer entrar sozinho, porque também é comum, ele quer constelar, ele aceita porque o pai indicou, mas olha, eu quero ir entrar sozinho na sala. Tá. Eu converso com ele, porque normalmente vem acompanhado do pai ou da mãe, ou então marca, né? E aí eu converso com ele, olha, seu pai ou sua mãe, ou os dois, estarem presentes, vai ser muito bom. Porque você pode não contar nada da sua intimidade, mas eles podem ajudar no trabalho, porque você, com essa idade, talvez não saiba coisas da sua ancestralidade que eles vão saber. Perfeito. E isso vai poder estagnar o trabalho se você não tem essa informação. Sim. O que a gente pode fazer é você entrar sozinho, a gente conversa, a gente começa o trabalho e quando chegar na hora das informações, a gente colocar os seus pais dentro da sala para eles darem informação. Você sabe que eles aceitam? Legal. Muitas vezes eles aceitam fazer assim. E é possível constelar uma pessoa que não esteja presente no sentido e sem essa pessoa saber? Por exemplo, eu tenho uma filha adolescente, ok, mas se a minha filha fosse adulta já, tá? Tivesse, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, e não quisesse constelar, eu posso falar, Selma, eu quero constelar a minha filha? Pode. Sem a presença dela e sem a autorização dela? Sem a presença dela e sem a autorização dela. Eu já constelei várias mães que, em desespero, porque filhos estavam presos, estavam internados por drogas. Então, essa mãe e esse pai, eles têm até o direito, não só pela hierarquia, mas também como uma possibilidade de ajudar o filho. Agora, claro que depende de cada tema também. Eu já fui... já uma mãe me procurou para fazer uma constelação da filha. E quando chegou na sessão, o que ela pediu foi para a filha arrumar um namorado. Aí eu falei para ela, olha, isso você não pode, né? Que é um tema de muita intimidade. Às vezes sua filha não quer um namorado. Né? E, de repente ela quer até uma namorada, né? Ou ficar sozinha. Não quer ficar solteira. Então, tem essas vertentes mas um filho, que a gente então não pode atender. Mas um filho você pode constelar. E se você quiser constelar o seu marido ou o seu irmão? Não pode. Só se for o filho. Só se for o filho, alguém da hierarquia
para abaixo. Você não pode constelar seus pais, você não pode constelar seu marido, você pode constelar sozinha a sua relação. Tá. Seria melhor se os dois viessem juntos, mas isso até pode, porque às vezes o marido não quer e a mulher está angustiada naquela relação. Então, até pode, mas você não pode constelar um problema para ele. Ele tá desempregado, ele está usando, né, drogas, está bebendo em excesso. Isso você não pode. Entendi. Então, deixa eu aproveitar esse gancho, né? E vamos falar assim, o que a gente pode tratar, não sei se seria esse o termo certo, né? Com a constelação. A princípio, eu nem deixo a pessoa falar do tema antes para mim, não. Eu deixo tudo acontecer na hora, assim como o Bert Helling fazia. Mas eu fui percebendo, e isso não é uma coisa do Bert Helling, é mais minha mesmo, né, juntando os processos terapêuticos que eu tenho, que a pessoa, ela chega, às vezes, ela não tem um tema muito ajustado. Definido, Mas ela tem algo que incomoda ela e ela não sabe expressar. Então, eu deixo aberto para qualquer tema que vier e eu ajusto aquilo com a pessoa na hora. Perfeito. Então, a pessoa às vezes tem um sentimento que ela não sabe muito bem lidar com ele, mas se você começar a conversar e se aprofundar com ela naquele sentimento, ali vai sair um tema mais concreto dali. Por exemplo, ela pode falar, eu sinto muita raiva, não sei de onde vem essa raiva, mas eu sou uma pessoa explosiva. Aí vai acabar surgindo a origem do problema. Isso nessa até é mais fácil, né? Porque você pode, ela normalmente está com raiva de alguém, e aí esse alguém aparece e ela vai acabar trabalhando aquela relação. Mas, por exemplo, uma angústia. Se eu estou angustiada, eu não sei muito de onde vem essa angústia. A angústia, por si só, né, é uma emoção que é muito maleável, né? Ela não é nada concreta. Mas a gente pode ir conversando com ela. Essa angústia, você acha que ela aparece quando, em que momento, em relação a alguém que você está angustiada, em relação a alguma situação da sua vida? Você já percebeu isso antes, quando você era criança? E aí você vai levando ela a formatar um tema. Normalmente, a angústia está ligada a medo, né? A angústia, ela é ansiedade com medo. Então, você vai mais ou menos buscando a relação dela com medo, da onde vieram esses medos na vida dela, e provavelmente você vai encontrar um tema, porque na constelação, quanto mais o tema for concreto, melhor o trabalho. Você pode constelar uma doença? Você pode constelar um câncer? Pode e deve. As pessoas com câncer, elas têm o privilégio do Bert Helling ter feito um seminário só de câncer. E olha, ele até fantástico. escreveu um livro sobre isso, que é... Ih, gente, me fugiu, depois eu falo. Eu não sabia, não. Desatando os Laços do Destino. É um livro de um seminário dele só com pacientes de câncer. Então, existe, portanto, de tanto ele constelar pacientes com câncer, existe uma dinâmica, né, apropriada, específica para o câncer. Então, assim, gente, na verdade, o que a Selma está querendo dizer qualquer coisa é constelável, né? No sentido, se traz algum tipo de desconforto interno, né, de angústia, de ansiedade, né? Acho que qualquer coisa que gere algum tipo de desconforto pode ser constelável. Mas e o que a gente constela, por exemplo? Vou constelar a minha relação com a minha mãe. Aí constelei. Saí de lá bem e tal. Eu posso fazer uma outra constelação constelando a relação da minha mãe novamente? Acontece? Não, Tudo melhor... fica resolvido numa só? Não, é melhor. Você fez várias perguntas aí juntas, mas o melhor é a pessoa esperar um tempo, né? O Bert Hellinger dizia que uma constelação feita para um determinado tema não deveria se repetir nunca mais. Mas a gente sabe que às vezes a pessoa muda de um constelador para o outro e o outro nem sabe que aquele tema foi trabalhado e acaba fazendo. Mas o tempo entre uma constelação e outra é um mito que criaram, né? Isso eu tenho até naquele meu livro verdinho. Esse tema, esse mito foi criado justamente para ajudar o cliente, para o cliente não sair constelando a toda hora, a todo instante, né, e ficar meio que viciado só no trabalho de constelação e depositando, né, toda a cura dele no trabalho de constelação. Mas é verdade que tem clientes que terminam de constelar e ele já estaria pronto para constelar de novo no mês seguinte, se ele quiser.
acontece. Mas não o mesmo assunto. Não o mesmo assunto, não o mesmo tema. Mas tem clientes que passam pela constelação e aquilo abrangeu tanta coisa na vida dela que ela não deveria constelar tão cedo. Por isso que esse mito foi criado. Olha, só pode constelar depois de 6 meses ou depois de 1 ano. A gente escuta isso, até Sim. clientes chegam, né, falando isso pra gente. É verdade, né? Só pode constelar depois de 1 ano. Isso é um mito, mas é um mito para proteger o cliente. Porque se dentro de uma constelação acontece, por exemplo, o movimento interrompido, isso é para quem já conhece um pouquinho também, aquele movimento interrompido, quando ele é refeito na constelação, aquilo vai abranger vários pontos porque na a vida da constelação, pessoa. ela vai impactar o sistema, não é só o cliente que está indo ali, né? Por exemplo, eu, Natália, vou constelar alguma questão da minha família, constelei. Não é só a Natália que vai ser impactada pelaquela cura que teve ali, é todo o meu sistema, meu pai, minha mãe, meu irmão, tá todo, né? Então... Exatamente. E você sabe, né, Natália, o movimento interrompido é quando, por exemplo, uma pessoa perde a mãe com 2 aninhos. Você imagina o impacto disso na vida da pessoa? Isso é capaz de bloquear várias áreas da vida dela. Aí, quando você resgata isso na constelação, várias áreas da vida dela também são desbloqueadas. Então, essa pessoa que trabalhou isso na constelação, ela deve esperar muito mais tempo sem constelar. E é verdade que a gente não pode contar a constelação? Não é que não possa, não deve, porque você mexeu com almas. A gente está trabalhando com as almas mesmo dos mortos. Então, o Bert Helling sempre falava assim, as almas precisam de silêncio para poderem trabalhar. Perfeito. Então, é verdade. Nossa, Eu costumo dizer, né, quando as pessoas me perguntam, mas eu queria falar, né, porque eu falo, gente, a constelação se dá no nível das almas. E toda cura, toda informação que o campo traz, precisa de um tempo, de um downloading, né? Para vir da alma até a gente aqui do dia a dia. Existe, de acordo com o nosso nível de consciência, essa informação, esse download vai demorar, de repente, para a Natália vai demorar 1 ano, para a Fernanda vai demorar 2 meses, para a Selma pode ser em 1 semana. Então, a gente precisa esperar esse tempo mesmo, da própria energia se processar. Adorei essa explicação, né? Natália. Porque eu acho que é uma... Download. Porque como a gente, muito né, a apropriado. gente tá na materialidade, eu acho que qualquer explicação mais concreta, assim, fica mais fácil. Então, eu falei assim, gente, tem que ter o tempo de download, né? Exatamente. Por isso que não é interessante... Muito bacana isso. Sair contando, né? Porque as pessoas ficam... Agora, deixa eu... uma pergunta para você que acontece muito... comigo, assim, o que você orienta os seus clientes. Por exemplo, a pessoa vem e quer constelar a vida afetiva. Aí ela constelou comigo a vida afetiva. Aí passou 1 mês... Natália, já tem 1 mês que eu constelei, não conheci ninguém, não aconteceu nada, não sei o que. Nossa, aconteceu. Eu, por acaso, recebi uma mensagem ontem de uma cliente que constelou, já deve ter uns 2 meses atrás, uma questão profissional. Tá aqui a mensagem dela que eu nem respondi, que eu botei ali, marcar como não lido, que eu vou responder com calma. Falando exatamente assim, Natália, olha, não melhorou nada, tá tudo do jeito que tava, não. Você me sugere mais alguma coisa? Não é para sugerir mais nada para essa pessoa. O Bert Helling falava, né, uma constelação, ela pode ter um efeito até 2 anos. Porém, tinha uma coisa que ele falava que eu acho muito interessante. Olha, eu não quero, é muito importante para a gente como profissional mesmo, né, para nossa atitude profissional terapêutica. Eu não quero saber se a constelação deu certo. E eu também não quero saber se não deu. Eu não quero saber. Eu fiz o meu trabalho, eu entreguei tudo para o cliente que eu podia ali, e aí ele vai lidar com aquilo como ele puder. Então, a gente sabe que uma constelação pode realmente ter efeitos de mais, até quase 2 anos ou até mais. Eu já experimentei isso uma vez que eu constelei o marido de uma amiga para a vida profissional e ele não fez absolutamente nada após a constelação, ou seja, nunca procurou uma terapia, nunca procurou nada disso, e a vida profissional dele se desenrolou aproximadamente com 2 anos. Então, eu pensei comigo, isso pode ainda ter sido efeito realmente de uma constelação. E quer ver um tema que eu, pelo menos na minha experiência, o efeito é imediato? Mulher engravidar. A pessoa engravidar. Falou disso hoje. Você também percebe isso, Natália? A gente constelou uma menina aqui. A gente constelou uma menina em dezembro, que ela tinha pânico de engravidar.
Constelamos em dezembro, hoje é outubro, ela tá com 7 meses de gravidez. Eu nunca vi esse tema funcionar tanto, né? E a última que a gente constelou, teve um momento interrompido, ela foi constelar exatamente porque ela tava há anos e não conseguia engravidar. É o caso que você falou, ela perdeu a mãe cedo. Mas ela foi muito recente, deve ter 15 dias. Não lembro. Você não lembra? Não. Certamente, vamos ver. Eu até brinquei com ela. Eu falei, olha, quando esse bebê vier, porque apareceu a criança no campo depois, você conta pra gente. Não lembro. Eu tava? Você estava. Não lembro mesmo. Claro que estava e... Só falando lá, você fez a filha, não, você né? Foi o filho. Você foi o filho que vai vir, você não lembra? A gente não pode. A gente não deve criar essa expectativa no cliente, mas não, eu não falei nada disso pra ela, né? Eu fico muito assustada com isso, porque não tem ninguém que eu lembre que foi constelar e que depois disse que não engravidou. Primeiro que a pessoa às vezes liga e fala, ou então ela volta de novo para constelar um outro tema e fala assim, Selma, você sabe que eu engravidei, né? Minha filhinha já tem 2 anos. Ou então eu vejo no Instagram e aí eu pergunto, ela fala, realmente eu engravidei. Eu acho muito... A gente ficou sabendo por acaso. A gente ficou sabendo por acaso também. Ela Me nem contou pra gente, eu nem tô sabendo. Aí eu liguei pra pessoa pra perguntar, ela, nossa, ela falou assim, amanhã eu faço 7 meses. Eu fiquei toda feliz. Esse tema eu fico muito impressionada mesmo. E, Selma, lendo a sua biografia, eu fiquei sabendo que você foi pioneira de levar as constelações para a vara penal. Não, eu não fui, não. Não? Não. Mas eu li isso, então rolou alguma fofoca errada ali, que eu peguei. Mas qual é a sua opinião sobre a constelação no direito? Não, então, eu nunca fui dessa área, né? Nunca fui da área jurídica, não sou advogada. Flávia, minha filha, por ela ter uma vontade muito grande de fazer trabalho voluntário, ela foi convidada por 2 juízes, uma para fazer o trabalho em Belford Roxo, com as pessoas que saíam do presídio, e a outra, uma juíza de São Gonçalo, né, perto de Niterói, que ela foi fazer um trabalho voluntário com meninos infratores, menores infratores. Então, ela tem esse percurso aí pelo trabalho jurídico. Mas eu nunca fiz. E agora, né, nessa área, está sendo muito debatido o trabalho nessa área. Ele cresceu muito. Eu posso contar o que eu escuto, mas eu não tenho essa experiência para falar, né, de experiência própria sobre o trabalho na área jurídica. Eu fiquei sabendo até recentemente, alguém mandou algum link, parece que já estão até querendo fazer um projeto de lei para impedir as constelações, né, na área penal, na área família, porque, se eu não me engano, chegou até na área de família mesmo, né? Hoje em dia já tem algumas áreas de família que utilizam da constelação familiar para solucionar ou resolver. Eu já escutei, como eu não tenho muita experiência nessa área, né, nem conheço muita gente profundamente ali dentro, eu já escutei, né, pessoas falarem que tiveram um bom resultado com o trabalho dentro da área jurídica, com acordos, né, familiares, mas também, eu agora, né, escutando há pouco tempo as críticas surgidas, tem uma coisa que eu não sei se foi uma crítica aleatória ou se tem fundamento, mas que o Ministério Público pagava aos profissionais da área jurídica, advogados e outros lá, cursos de constelação cujo o professor era da própria área jurídica, e isso estava tendo muita crítica, porque estava sendo pago com dinheiro público. Então, entendi. se isso for verdade, que eu não sei, eu também acredito, eu sou contra, né? Eu sou contra fazerem isso, usando o dinheiro público para pagar quem quiser. Que faça a sua formação, né? Com o próprio dinheiro. Mas, se isso for verdade também, né? Mas eu não sou muito próxima dessa área, então fica até difícil de eu... então tá. Você até desculpa, porque eu li em algum lugar na internet que tinha essa informação e eu botei aqui, né? Porque eu também não tenho também nenhuma experiência, não conheço nenhum constelador que tem essa experiência. Meio sem saber direito, mas a gente, né, tem um olhar, né, mais ou menos do que contam, né? Perfeito. Mas eu evito dar um parecer, porque eu não sou muito dessa área. E as constelações, a gente perguntou isso lá fora, brincando com ela, não lembro se a gente perguntou aqui, porque a gente já tá falando um tempão, sobre constelação online. Ela falou que no início, ela disse que faz, que na pandemia eu tinha um pouco de preconceito inicialmente, porque
Eu só fui trabalhar na pandemia depois que surgiram essas plataformas, porque eu acho muito importante o terapeuta de constelação utilizar a plataforma apropriada, que alguém, né, cria, e hoje eu trabalho com uma que eu gosto muito, e de um rapaz que também que criou na pandemia, e hoje eu entendo como é importante esse veículo, né? Tendo essa plataforma, eu acho importantíssimo um veículo que hoje em dia está sendo extremamente procurado. As pessoas estão preferindo fazer online por causa de todos os benefícios de não sair de casa, não pegar trânsito né? ou fazer de lugar distante, né? Não poderiam estar presentes mesmo. Mas hoje o meu trabalho é muito online. Mas o É o trabalho que mais online que você procurado. faz, é você, o cliente e os bonecos, ou é você no seu consultório com os representantes e a pessoa Não, online? são com os bonecos, Tá. pela plataforma. Ah, E também perfeito. atendo individual presencial e atendo muito grupo também. Tinha uma época que uma conhecida nossa fazia com Zoom, né? Com Fazia. todo mundo no Zoom e a Isso. pessoa, né? Eu já teve gente que me procurou que queria fazer, mas ela não queria fazer com boneco. Ela queria fazer com os representantes, só que ela morava fora do Brasil. Aí eu falei, olha, tem a possibilidade, você vai entrar ali online. Não, mas aí E vai todo tá mundo todo ia estar mundo junto, mas porque não ela um não em que- cada lugar, né? Porque na pandemia Ah, rolou isso, tá. de cada um, tu É, lembra? isso aí- Cada um nas fase, suas cada casas. um nessa- Aí- Isso aí, eu acho que é um pedido de alguém que não tem muita informação de constelação e que ouviu falar. Porque esse pedido dela nem procede muito. Porque se o trabalho for acontecer na fase das novas constelações, isso até acontece de uma forma bacana. Mas se a energia estiver baixa e você não conseguir fazer as novas constelações, você vai ter que lançar mão das constelações tradicionais. E na constelação tradicional é o cliente que monta. Então, Perfeito. era melhor ela fazer com bonecos, porque Sim. com os bonecos é ela que vai montar. Ela que vai montar. Até através da plataforma é ela que mexe nos bonecos e monta. Nossa, então, interessante é isso, muito hein? importante para o terapeuta que o cliente monte os bonecos ou os representantes. A não ser que o trabalho já comece com uma energia tão alta que aí não tem nem montagem, né? As coisas vão acontecendo tudo dá sozinha. indício pra gente, né? Lembra? A gente fez uma constelação, essa eu tenho certeza que você vai lembrar, que eu sempre peço pro cliente montar o campo. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, escolhe você. Eu falei, Sim, não. lembro bem. Eu falei, não, a constelação Essa é marcou sua, o campo é demais. Porque ela seu. não queria nem escolher as pessoas. Ela não queria, eu quase não a constelei. Mas você sabe que a maioria das vezes os clientes não querem escolher mesmo, não. O Bert Hellinger, ele, ultimamente, depois de um tempo, ele parava de pedir para o cliente escolher. Ele mesmo olha que escolhia. interessante. E é muito interessante, Natália, que às vezes eu olho para o grupo e eu mesmo imagino quem eu iria escolher para ser a pessoa. E aí eu pergunto para ela, escolhe você. Ela escolhe exatamente a pessoa que você Olha. estava pensando. Então, é uma bobagem. Você pode escolher, porque às vezes ela São mesma... mitos, né? Tudo mais um É, mito aí tudo de mito. constelação. Ô, Selma, você chegou a assistir aquela série da Netflix? Assisti. Uma Nova Mulher, né? É uma nova mulher. Você recomendaria pra quem quer conhecer Muita um pouco coisa. da constelação? Deu um boom, Recomendaria né? Essa muito. série trouxe um boom pra constelação, Inclusive, né? é o constelador Aquela que série é escolhe, né? maravilhosa. Nessa série ele escolhe, você constelador que entra. escolhe. faz, porque essa moça que fez a série, ela foi orientada, porque ela não é consteladora, né? Ela não é terapeuta de constelação. Ela começou a se interessar depois da série, que ela mesma fez. Mas ela deve ter sido orientada por uma pessoa que conhece muito constelação. Porque a série é muito boa e é muito próxima ao que é mesmo o trabalho de constelação com o Bert Com o Hellinger, Bert, eu também já achei. na fase de novas constelações. O trabalho que acontece ali é um trabalho muito próximo ao trabalho que ele fazia nas novas constelações. Então, é um trabalho muito fidedigno ao trabalho dele. E o que você mesmo falou da série? Não, se você indica a série, né? Indico, com certeza Então, indico. como é E que é é? maravilhoso. Uma Nova Mulher, fica a dica dessa série, porque assim, as pessoas perguntam pra gente o que é constelação e acabam, muitas vezes não conseguem entender, mas assistindo a série, não tem como não entender. Netflix, né? Netflix, Uma Nova Mulher. já tá na Netflix? Já tá né? no Netflix. bem eu assisti bacana. na Netflix. Agora, Selma, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros. Pra tá. gente... né? Então, Vamos lá. esse livro primeiro foi um livro Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Ó. Esse livro eu fiz pensando no aluno. Eu sempre penso no aluno. Eu pensando no aluno
porque ele tinha algo para recorrer. Porque os livros do Bert Hellinger, você sabe, eles são todos soltos, né? Você vai encontrar pérolas de trabalho dentro de livros de relacionamento a dois. E você vai encontrar coisas maravilhosas de relacionamento dentro de um outro livro de trabalho. Né? Então, ele vai fazendo e vai falando, e as pessoas vão fazendo resumos dos seminários dele. Nós já lemos. Agora, esse livro aqui compra Então, direto com você, né? Todos dois. Todos Esse dois. aí é uma metodologia que eu fiz pensando no aluno, até auxiliado por uma ex-aluna que era quem organizava os livros da UFRJ. Eu vou te falar que eu acho Ele é bem fantástico. fácil. Eu tenho esse livro também. na minha mesa do consultório. Então, vira e mexe. Às vezes, antes de uma constelação, eu vou lá atrás, nos exercícios, quando eu já tenho mais ou menos uma noção do tema, né? Porque às vezes A é um pessoa paciente fala. meu que constela, então eu já tenho uma É. noção um pouco da história, eu já sei mais ou menos o que pode vir. Então, ó, quem tá fazendo formação em constelação familiar, vale a pena, gente. Não deixem de ter esse livro aqui, que realmente é um livro para você método, ter, é um né? método. Muito Ele bom. é muito fácil de ler. Muito fácil de ler, muito bom. É muito bom. Eu fui bem orientada pela... E esse Cristina. aqui, Retratos Então, Sistêmicos. esse foi que na pandemia eu comecei a reler os livros do Bert Hellinger, porque eu fiquei 1 ano e meio sem trabalhar, porque ainda não tinham essas plataformas online, né? E aí, eu relendo os livros, eu tive a ideia de fazer uma compilação também pensando no aluno, para ele ter um livro de consulta. Né? O que o Bert Hellinger pensava sobre crianças adotadas, ou sobre irmãos gêmeos, ou sobre qualquer tema, né, que você pensar. Olha, agora que eu tô vendo, é todo separadinho aqui. Tem vários É um temas livro- mesmo, né? É um livro de consulta Trabalho sobre... com crianças, êxito profissional, culpa e expiação, adoção, inseminação artificial. Legal, O que legal. um constelador precisa saber, né? Ou a própria pessoa mesmo. Poxa, eu adotei uma criança, eu fiz uma inseminação artificial. Como que é isso num olhar sistêmico? E aí eu quis fazer esse livro de consulta mesmo para a pessoa ir lá e consultar aquilo que ela quer. E esse livro eu chamei Flávia para escrever comigo. Então tem muitas partes aí que foi ela que escreveu. Flávia é filha A Flávia da podia ter Selma, vindo consteladora. também. Podia ter Verdade, vindo. Ah, ela ia Eu adorar. não sabia, mas Ai, podia a gente ter não vindo. teve essa Ia ser sacada. um bate-papo Então, muito bacana. Olha, ela sim já tem essa experiência muito grande, porque ela ficou 1 ano em Belfort Roxo e 1 ano com os menores Então, já infratores. temos um Flávia, próximo você podcast. vem aqui conversar E com a ela gente para adora, contar a sua adora experiência. conversar, adora E falar conta pra sobre. gente disso aqui. Esse Então, eu tô super aí, curiosa. esse joguinho, quando eu fui na Alemanha, o Bert Hellinger, junto com a Sophie Hellinger, nos mostrou os 4 termos importantes na constelação. Aham. E aí, esses termos, eles vendiam em formas de cartinhas. É só uma cartinha para você sair com o termo sim, com o termo por favor. Aí eu falei assim, gente, essas cartas com esses termos podiam virar um jogo. E aí eu criei um jogo baseado nas cartinhas, que são os 4 termos que a constelação... Vou explicar aqui. Os 4 termos que se fecham uma constelação na fase novas constelações. Da fase novas constelações. Então, quando você estiver com seu cliente, né, e aí você pode não fazer uma constelação inteira para ele. Você pode pedir a ele para fazer o joguinho aí, né, que está descrito, e pedir a ele para tirar a carta. Olha que interessante. E Nossa, eu qualquer vou usar pessoa pode brincar com esse certeza. jogo, tá? Não é só um constelador, não. Tira isso de mim. Com certeza, Você já vou me levar conhece, pro eu meu vou o dia inteiro consultório. constelar agora. Você pode fazer para você mesmo, né? Diferente de uma constelação, Eu que você vou não pode constelar o constelar E, para Selma, você dá formação para as pessoas se tornarem consteladores? Desde 2004. Uau. Eu fui a primeira brasileira a dar curso de formação e na época que eu comecei a dar o curso, eu tive que passar por um grande teste com Imagino. eles mesmo, né? Porque a nossa associação na época era muito forte, a Associação Brasileira, que era ligada ao Bert Hellinger, então você não podia sair abrindo a sua formação. Você tinha que passar por todo um processo deles, né, de autorização. Então, basicamente, você, digamos assim, é habilitada pela escola Hellinger para dar essa... Na época não chamava, né, a escola Hellinger, não. Era a nossa associação que era filiada a eles de alguma forma, então a gente E recebia. quanto tempo dura essa formação? Olha, são 8 módulos, mais ou menos um ano e 2 Mas é meses. presencial ou online? É presencial. Presencial. Não, existe a formação presencial no Jardim Botânico, né, que é ao vivo ali. Hoje, né, já desde
há uns 5 anos, não mais, há uns 6 anos que eu dou essa formação junto com Flávia, acho que até mais, uns 8 anos que eu dou junto com ela. E quando é para o atendimento individual, a gente continua dando online. Porque se o aluno aprende online, ele sabe fazer presencial. Mas se ele aprende presencial, ele não sabe fazer online. E quando é a próxima turma? Vai começar em janeiro agora, no Jardim Botânico. Tchau, Natália. Vou acabar com você agora, virar consteladora também. Então, Mas vocês trabalhar podem, juntas. vocês podem fazer uma boa parceria, Vamos fazer né? uma super parceria vamos agora. Não fazer. vou mais ser só seu Vai campo, ser não, tá? Sense Divas Constellation. Isso aí, vamos Olha, que trabalhar bacana, Olha, tá gostei. vendo? juntinhas na constelação. Acho que hoje está nascendo algo novo, esperem. Vamos, olha, janeiro. Selma, e quem quiser achar você hoje, entrar em contato com você para saber da constelação em si mesmo, da formação, como é que as pessoas te encontram hoje? É mais pelo Instagram mesmo, Sim. né? Que é @constelação familiar. Eu tenho um site também, que é www.constelaçãofamiliar.com.br, que tem muita coisa legal Tudo lá. né? Pra comprar os livros também pelo site. Não, os livros são mesmo pelo meu WhatsApp. O WhatsApp é onde a pessoa me encontra mais fácil e eu respondo quase que na mesma hora. Então a gente coloca os números. Então vamos lá, Instagram, @constelação familiar, sem o cedilha e sem o tio. E o site www.constelaçãofamiliar.com.br. Isso. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre Selma que Vila Verde delícia. estará lá. Esclareceu um monte de coisas, várias Obrigada a dúvidas vocês. minhas. Foi um prazer muito grande Ai, conhecer muito vocês. obrigada. Conhecer a Público. Natália pessoalmente, né? Que já é uma consteladora e uma futura, talvez. Ela é uma excelente consteladora, Natália Obrigada. E eu Branco. sou uma fã sua, porque eu, assim, acompanho o trabalho mesmo de longe, né? Mas vejo tudo que você posta, acho muito relevante. E vou querer fazer um outro podcast com Selma e Flávia pra gente bacana. bater mais um papo. Com Porque certeza. constelação dá pra gente passar um Ah, dia a falando, gente né? Falaria aqui o Se dia dá, né? inteiro, né? É sempre Contando uma espiral de se casos, né? aprofundar. É isso aí. Mas fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada a vocês duas, tá? Espero ter obrigada a colaborado você, aí Selma, pro com podcast certeza. de vocês. Obrigada, Muito obrigada. Selma. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, ative o sininho E até o a gente próximo- volta no próximo episódio. Até o próximo Sense Divas.